Desde que o mundo é mundo, existe uma pergunta que não quer calar, uma que todo mundo se faz em algum momento. Afinal, como é que se vive uma vida boa? É uma busca que a gente enfrenta o tempo todo, né? Tentando achar um norte no meio de tanta decisão, tanto dilema. E no fundo, tudo começa com essa questão aí. Perante as outras pessoas, a sociedade e principalmente perante a nossa própria consciência, o que fazer? Como agir? Parece uma pergunta simples, mas nossa, ela abre um universo inteiro de reflexões sobre cada passo que a gente dá. E é aí que entra uma ferramenta que a gente pode chamar de bússola interna. Essa bússola nos ajuda a olhar além do pode ou não pode do dia a dia. Ela nos faz questionar que tipo de mundo, que tipo de realidade a gente está ajudando a construir com as nossas escolhas. Certo, então bora entender isso melhor. Para a gente poder usar essa bússola, primeiro a gente precisa conhecer o terreno onde a gente pisa. E é aqui que a gente precisa separar duas coisas que parecem iguais, mas não são: ética e moral. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo. Pensa assim, a moral é o conjunto de regras que a gente aprende desde pequeno. É o que a família, a escola, a sociedade dizem que é o certo. É basicamente o que fazer. Já a ética é a reflexão sobre tudo isso. É o porquê. É quando a gente para e se pergunta, tá, mas essa regra é justa mesmo? Ela vale para todo mundo? E esse dilema aqui deixa tudo mais claro. Se a gente olhar só pela moral, a regra é clara. Roubar é errado, é imoral, ponto. Mas a ética chega e bota uma pulga atrás da orelha. Ela nos faz perguntar, nessa situação específica, para salvar uma vida, será que não foi justificável? A ética nos força a pensar nos princípios que estão por trás das regras. Ok, toda jornada com uma bússola precisa de um destino, certo? Um norte. Se a ética é a nossa bússola, para onde ela tem que apontar? Bom, se a gente perguntasse para os filósofos gregos antigos, a resposta viria na hora, para a vida feliz. Mas calma lá, essa felicidade não é aquela alegria passageira de comer uma sobremesa gostosa. O conceito que eles usavam era eudaimônia. É uma palavra que pode ser traduzida como florescimento humano. É uma felicidade muito mais profunda, que vem de uma vida com propósito, com virtude, de usar todo o nosso potencial. Para um cara como Aristóteles, por exemplo, essa ideia de florescer era o centro de tudo. Felicidade não era só um sentimento, era o grande objetivo da vida, o bem maior que dava sentido a todo o resto. Uma vida boa, portanto, é uma vida que floresce. Então, a gente chega num ponto crucial. Como é que a gente calibra essa nossa bússola interna para ela apontar para esse tal de florescimento? A jornada, meus amigos, não começa lá fora, no mundo, começa aqui dentro. Essa frase que a gente ouve desde sempre e que é atribuída a Sócrates é a base de tudo. O autoconhecimento é a chave. Sem ele, a gente fica navegando no escuro, sem saber para onde ir. Mas, na prática, como é que se faz isso? Não tem receita de bolo, mas tem um caminho. É criar o hábito de parar e pensar. É identificar o que realmente importa pra gente. É ter humildade de ouvir o que as pessoas de confiança têm a dizer. E, claro, é prestar atenção nas próprias emoções e aceitar que ninguém é perfeito. E quando a gente começa a olhar para dentro, a gente encontra as nossas paixões. E aqui não estamos falando só de amor romântico. Falamos da raiva, do medo, do desejo. São energias poderosíssimas que moram dentro da gente. Elas não são boas nem más, são apenas energia pura. O grande segredo não é tentar apagar essas paixões, mas sim aprender a dominá-las. É tipo o cavalo selvagem. Se a gente deixar solto, ele pode sair atropelando tudo e vir um vício. Mas se a gente aprende a guiar essa força, com equilíbrio, ela se transforma em virtude, em um bom hábito. Muito bem, vamos ver como a coisa toda se encaixa. Com a bússola calibrada pelo autoconhecimento e com as paixões sob controle, como é que a gente começa a caminhar de fato? Como a gente coloca isso em prática? O filósofo Immanuel Kant deixou para a gente um teste bem poderoso. É um exercício de imaginação. Primeiro a gente pega a regra por trás da nossa ação. Depois a gente se pergunta, e se todo mundo no mundo inteiro fizesse exatamente a mesma coisa? A pergunta final é, esse mundo seria um lugar bom e racional para se viver? Isso ajuda a ter uma noção mais objetiva da coisa. Só que a ética não vive só de grandes testes filosóficos, né? Ela acontece no nosso dia a dia. A virtude é como um músculo, a gente constrói com a prática, com pequenas ações. Para a gente ter uma ideia, vamos ver 5 exemplos bem práticos. Coisas como dedicar um pouco do seu tempo, um gesto de gentileza que não custa nada, ajudar na comunidade ou ter atitudes mais sustentáveis, tudo isso é a ética em ação. São esses pequenos hábitos que, quando somados, formam um caráter e mostram que não precisa ser um super-herói para fazer a diferença. E no fim das contas, a conversa toda volta para esse ponto.
Entender a moral, pensar com a ética, se conhecer, dominar as paixões, tudo isso converge para o momento em que a gente precisa agir. Cada decisão, por menor que pareça, ajuda a moldar quem somos e o mundo em que vivemos. A jornada nunca acaba. E a pergunta fica sempre no ar: qual vai ser a próxima escolha?